falha técnica de áudio entre plataformas que estão aqui conversando e agora, finalmente, vamos começar o debate. O debate tem muito a ver, por incrível que pareça, com esse tipo de ocorrência, porque o debate é sobre 5G. O 5G é uma nova tecnologia que transforma radicalmente essa troca de dados, né, como uma transmissão como essa. E quando se fala de quinta geração, é bom lembrar que ela já foi lançada comercialmente em 39 países, incluindo o Brasil. O Brasil já tem 5G em pleno funcionamento comercial, inclusive, desde julho, na Claro. E nós temos aqui hoje duas figuras que vão nos ajudar muito nesse debate, porque eles estão envolvidos com esse 5G rodando desde julho. E eu estou falando justamente do CEO da Claro, Paulo César Teixeira. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pela sua presença. E o Fiore Mangoni, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Qualcomm, que é parceira da Claro. Muito obrigado, inclusive pela paciência de esperar esse probleminha de áudio, viu, meninos? Obrigado mesmo. Obrigado a você, Marcelo. É um prazer estar aqui com todos, contigo e com todos no LinkedIn e com o Paulo César. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês também. É um prazer enorme. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Você aí do outro lado pode mandar suas perguntas aqui nos comentários mesmo do LinkedIn, que nós teremos um tempo aí para suas perguntas, para os seus comentários nesta live que eu inicio neste momento com Paulo César e o Fiore. Estamos falando aqui da Claro, da Qualcomm, empresas que já estão com a mão na massa desta tecnologia que é debatida no mundo todo. No Brasil, nós temos aí um horizonte muito próximo já, e que nós vamos, inclusive, comentar agora. Enfim, eu vou direto para eles dois, né? Eu estava aqui já muito ansioso para começar a conversa, e vou fazer uma abertura, uma pergunta mais ampla, mas vou pedir aquele poder de síntese para vocês dois. O que nesse cenário atual que vivemos, né, no Brasil, de infraestrutura, de debate, de regulação e tal, o que nós podemos esperar dessa tecnologia 5G? Eu vou pedir licença ao Fiore para falar primeiro o Paulo César. Fala, Paulo. Obrigado, Marcelo. Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que o momento é um momento muito particular, né? E mostrou claramente o quanto é importante telecom, né? Eu diria que o cenário que se desenhava no período inicial da pandemia era um cenário bastante drástico, né, de uma previsão de queda do PIB muito acentuada, se falava em 2 dígitos, inclusive, para esse ano. E felizmente, as empresas se transformaram, né, em curto espaço de tempo. Eu disse sempre que haveria uma transformação digital que poderia ocorrer em anos, né, e ocorreu em meses. Ou seja, então as empresas se reinventaram e, a partir de uma tecnologia já disponível no país, né, passaram a trabalhar, a ter educação nas suas famílias, a poder comprar, a poder ter ações de telemedicina. Ou seja, então, a transformação da sociedade já iniciou com a pandemia e apoiado em telecom. Quer dizer, a telecom assumiu um papel essencial nesse cenário. O cenário que estamos enxergando, e você bem mencionou, é claro, foi pioneira no lançamento do 5G, abre uma nova perspectiva, né? Por quê? Porque o 5G é um habilitador da inovação. Tá? É sempre bom lembrar que não existiria o Uber, não existiria o iFood, se não existisse uma rede 4G. Ou seja, são redes que habilitam as inovações, que habilitam novas tecnologias. Nós, portanto, tomamos uma decisão, e isso vem bastante trabalhado, dado o momento em que vislumbramos essa oportunidade de usar o espectro de frequência atual para lançar o 5G. Existe uma feature do 5G que compartilha o espectro com o 4G, com uma eficiência maior, evidentemente, que o padrão 5G possibilita, e você consegue entregar velocidades que já são comparáveis com a fibra ótica. Então, nós lançamos conjuntamente com a Qualcomm, que é o que provê o chipset, tá, e a tecnologia
dos aparelhos da Motorola, que foram lançados naquele momento, 8 de julho, e a rede da Ericsson, que nós temos em Rio e em São Paulo, e provemos, então, uma solução 5G baseada na rede atual, ou seja, no grid de rede que nós temos atualmente, nas áreas com maior densidade de tráfego do país e com soluções de velocidade de entrega equivalente à fibra ótica. Estamos falando de mais de 100 megabits por segundo, podendo chegar até 400 megabits por segundo. Então, colocamos efetivamente o Brasil no mapa do 5G no mundo. É isso que eu queria colocar inicialmente para você. Muito legal, Paulo. Eu gostaria já de te extrair mais uma informação, ou seja, o que está rodando hoje, o 5G da Claro, ele ainda usa um espectro do 4G. Que diferença existe quando isso for usar o espectro do 5G? Bom, o leilão está previsto para ocorrer no início do próximo ano. Ele prevê que você possa adquirir bandas de largura maiores que as bandas atuais. Então, a banda C, que digamos assim, que é o filé mignon do 5G, né, a banda mais utilizada no mundo, com largura de banda de 100 MHz, para que você tenha uma ideia, a maior largura que se tem hoje no Brasil é a banda de 2.6 com 20 MHz. Essa banda vai permitir velocidades muito maiores do que eu mencionei. Então, velocidades superiores a 1 GHz, a 1 gigabits por segundo, desculpa. Mas, ao mesmo tempo, um outro atributo inerente ao padrão 5G, que é uma baixa latência, um tempo de resposta muito curto, próximo de zero. E também concentrações de tráfego que seriam impensáveis, digamos assim, se você não tivesse uma disponibilidade de espectro tão grande quanto essa. Então, nós vamos ter, no leilão do próximo ano, o espectro da banda C, do 3.5, vamos ter o espectro de 26 GHz, que são as bandas milimétricas, e que se somam, portanto, e possibilitam uma grande capacidade de oferta de tráfego a partir do padrão 5G, que captura muito mais eficiência, né, do que os padrões anteriores, e, naturalmente, permite isso que eu mencionava, de uma série de inovações que podem surgir a partir daí. Muito legal você observar sobre a latência, e eu vou agora ouvir o Fiore e quero comentar com os meus queridos e queridas que estão nos acompanhando agora no LinkedIn, que no artigo que eu escrevi, que precedeu esse nosso encontro, eu descobri que latência vem das áreas de biomédicas. Na tecnologia, cada vez mais nós temos feito, né, esse tipo de relação enfim, descobri isso, que latência é a diferença que existe, o tempo de você receber um estímulo, né, e reagir àquele estímulo. Então, quando o Paulo fala em latência próxima de zero, é algo que nós temos que, enfim, entender que a mudança que está vindo aí, ela não é uma mudança simplesmente como foi do 2 para o 3G, do 3G para o 4G, é uma mudança na fase do joguinho diferente, né, Fiore? Eu queria te trazer para a conversa, você nos dizendo assim, onde que a Qualcomm se encaixa nesse contexto agora atual do 5G e qual é o horizonte que você enxerga aí na nossa frente? Obrigado, Marcelo. A Qualcomm é responsável pelo desenvolvimento de diversas tecnologias que mudaram completamente aí o setor de telecomunicações, né? A Qualcomm criou o 3G, colaborou fortemente no desenvolvimento do 4G e está fazendo agora o mesmo com a chegada do 5G. Então, nós atuamos tanto no desenvolvimento da tecnologia e, como o Paulo lembrou, nós também somos os principais fabricantes e fornecedores do chipset, o processador que vai dentro dos smartphones, dentro dos equipamentos que se conectam à rede, né, e possibilitam, então, aos usuários falar, transmitir dados, né, acessar aplicativos a partir desse dispositivo. Realmente, nós estamos vivendo um momento aí de transformação muito rápido, né? Eu diria que o que levaria 5, 10 anos para ocorrer, né, da transformação digital das empresas e das nossas vidas, né, ocorreu em questão de meses, né, em questão de dias, na verdade, por conta dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, né, a casa é o novo escritório, a casa é a nova escola, e tudo isso só foi possibilitado pelo uso da tecnologia, né? Imagina se nós tivéssemos aí
10, 20 anos atrás, né, sem acesso à internet, como seria muito mais difícil para as pessoas poderem usufruir, né, e ter uma transição de uma forma mais suave, né, por tudo aquilo que nós passamos. O Paulo lembrou bem a questão dos diferenciais do 5G, e um deles, esse da latência, que é realmente um dos grandes benefícios que a tecnologia vai trazer, né, a tecnologia 5G, ela possibilita, né, esse tempo de resposta mais baixo possibilita experiências muito diferenciadas, trazendo para a nossa vida aqui do consumidor, né, do usuário no dia a dia. Muita gente tem utilizado, por exemplo, jogos online, né, jogos tanto no computador quanto principalmente no celular, no smartphone, né? Você falou de joguinho, eu lembrei da questão dos jogos. E certamente a latência é um dos itens que mais preocupa o jogador, né? Aquele jogador voraz, ele procura sempre uma rede de baixa latência, porque é o momento em que ele dá um toque, né, na tela, por exemplo, dá um comando e esse comando ativa lá alguma ação no jogo. Então, esse tempo de resposta, essa baixa latência, é essencial na parte de jogos. Mas também é uma característica, uma qualidade muito importante que pode ser aplicada em diversas outras indústrias. Por exemplo, na indústria 4.0, controle de robôs através de uma rede 5G só vai ser possível por conta desse benefício, dessa característica de baixa latência. Muito legal. Eu vou agora explorar um pouquinho o Paulo César, CEO da Claro. Se você chegou agora, eu estou com o CEO da Claro aqui, estou com o Fiore Mangoni, da Qualcomm, e falando de 5G, que é um assunto que já está aqui no Brasil, né? Ele está num horizonte próximo para uma massa grande a partir de 2021, é onde começam os debates de regulação e tudo mais, mas o Paulo César, na Claro, já tem 5G rodando. Então, vou te explorar um pouco agora, Paulo, para entender onde que ele está disponível, esse 5G que vocês estão rodando, e assim, como que funciona, qual está sendo a resposta desse cliente? Eu imagino que, inclusive, a pandemia é um laboratório incrível, né, para quem tem o privilégio de acessar usando o 5G. Onde que está disponível e como que está sendo a resposta da pandemia ao 5G? Excelente pergunta, Marcelo. Nós, como prometemos inicialmente, né, nós fizemos uma rede que compõe justamente a área de maior densidade de tráfego do Brasil. São duas grandes áreas, são 12 bairros de São Paulo, 9 bairros do Rio de Janeiro. E essas áreas são áreas grandes, áreas imensas, e que nós estamos concluindo a cobertura delas agora ao final desse mês. Ou seja, justamente na data de hoje, praticamente concluímos a cobertura dessas áreas. Nós já temos 2 aparelhos, quer dizer, o aparelho que eu mencionei da Motorola, o Motorola Edge, que foi o primeiro produto 5G lançado no Brasil, e recentemente a Samsung lançou o Galaxy Note 20, que também é um produto 5G. Esses produtos, é importante dizer que eles não só operam na frequência atual com o padrão 5G, como já estão habilitados para, quando chegar a banda C, no próximo ano, eles também irão operar nessa banda. E a experiência que se tem hoje é de altíssima velocidade, ou seja, você tem experiências de campo feita com acompanhamento de alguns colegas seus, né, que foram no campo conosco e verificaram que realmente a entrega, a experiência que o cliente tem é diferenciada. Ou seja, como eu disse no início, quer dizer, é uma entrega na velocidade da fibra ótica. Você tem lá 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo, chegando até 400 megabits por segundo. E nesse projeto tem uma situação muito interessante, também nós estamos concluindo essa cobertura, nós nos propusemos a cobrir Paraisópolis, que você conhece bem aí em São Paulo, é uma comunidade bastante conhecida, e aí nós vamos prestar um serviço diferenciado, que é atender centros comunitários, né, com a tecnologia 5G, e a partir dali possibilitar que a comunidade use para estudar, para fazer teleeducação, para fazer telemedicina, né, com uma solução através de uma CPE, que é um equipamento que vai capturar o sinal 5G e vai redistribuir o sinal naquele ambiente através de uma rede Wi-Fi. Então, é uma rede que se inicia por esses 2 grandes mercados. Nós vamos
Naturalmente, estamos trabalhando em outros mercados, nós vamos anunciá-los na medida que as redes estiverem prontas, tá? Para não dar nenhuma pista aí para a concorrência, mas efetivamente, é claro, colocou o 5G, o Brasil no mapa do 5G, e estamos muito satisfeitos com isso, e numa entrega e numa experiência muito positiva e com uma reação dos nossos clientes muito aderente àquilo que imaginávamos. Como você e o Fiore acabaram também de mencionar, quer dizer, naturalmente que isso vai construindo-se ao longo do tempo, quer dizer, a evolução que o 5G vai permitir que ocorra no Brasil tem muito a ver com a perspectiva que se tem do país poder retomar o crescimento econômico. Estudos feitos no mundo mostram que países que são extremamente inovadores, que já adotaram a tecnologia 5G, esse fato só vai permitir crescimentos no PIB, né, incrementais da ordem de 1 ponto percentual por ano. Então, você imagina o quanto significa isso para um país como o Brasil, se a gente tiver a oportunidade, efetivamente, de dotar o país de uma rede robusta em 5G. E aí, se você me permite, Marcelo, eu já vou colocar 2 questões que eu acho que são fundamentais para que isso venha a ocorrer. A primeira delas é que vai ter um leilão no próximo ano, e o Brasil tem uma característica, pelos leilões passados, né, de frequências, de sempre fazer um leilão arrecadatório. Você paga um valor extremamente elevado, comparado no mundo todo pela renda média do Brasil, do brasileiro, né? Muito elevado esse valor, e esse valor é um valor que vai naturalmente para os cofres do governo. O que nós estamos propondo, nós como indústria, é que seja um leilão não arrecadatório. O que significa isso? Se paga o preço justo, o preço correto pelaquela frequência, pelo que ela vale, mas parte disso vai naturalmente para os cofres do governo e parte disso vai essencialmente para a cobertura, para obrigações de cobertura. Porque só assim a sociedade se beneficia mais rapidamente. Ou seja, você vai ter uma obrigação, vai fazer uma cobertura e, essencialmente, você vai ter 5G se houver cobertura. E para que isso ocorra, Marcelo, tem um outro ponto muito importante, que nós estamos saindo de um espectro hoje, que ele é um espectro da ordem de 2.6, que é a frequência mais alta que nós temos hoje, 2.6 GHz. Estamos indo para 3.5. Nós vamos necessariamente precisar de mais antenas, da ordem de uma relação de 1 para 3. Por quê? Porque a frequência aumenta e você tem que ter mais antenas, mais zonas de propagação, porque o raio de cobertura ele se reduz. E esse é o grande desafio que o Brasil tem hoje. Nós precisamos que os municípios, né, e aí eu cito São Paulo como exemplo, modernize as suas legislações, permitam que se instalem novas antenas. Ou seja, é essencial, porque se não permitir, se a legislação continuar vigente, nós vamos ter muita dificuldade de colocar novas torres, principalmente na periferia, principalmente nas zonas mais pobres, que também vão precisar de 5G, para poder ter o 5G efetivamente implantado no país. Excelente ponto, Paulo. E eu concordo muito com essa visão de que não adianta acelerar se não vier todo mundo junto, né? Isso está alinhado com uma palavra que a gente usa muito nos dias de hoje, mas às vezes não vamos fundo no significado dela, que é sustentabilidade. Então, eu me alinho muito mesmo com essa visão, assim, de não ser uma coisa arrecadatória, quer dizer, tornar o leilão do 5G uma guerra comercial, que pode inclusive ser predatória para todo mundo, mas ser algo que se alinhe com o desenvolvimento e a acessibilidade dessa tecnologia, que eu tenho certeza que está todo mundo aguardando. O Fiore, olha só, o Paulo, como é muito rápido, ele já está lá na banda larga do 5G, ele adiantou o que eu quero puxar de vocês agora. O que falta para o 5G avançar no Brasil? E aí, antes que você comece a responder, eu agradeço novamente a todos vocês que estão nos acompanhando. Já temos as perguntas, que são várias que estão chegando, e daqui a pouco eu começo a fazer as perguntas de vocês. Então, vamos lá, Fiore. O que falta? Qual é a sua visão desses próximos passos aqui no nosso país? Bom, o 5G já foi lançado, né? Então, a Claro teve aí esse pioneirismo, lançou em julho uma das versões do 5G, vamos dizer que é um dos sabores do 5G. O 5G tem
três diferentes opções, vamos colocar assim, que se complementam, elas não são concorrentes, né? Então, existe a versão que utiliza o espectro atual das operadoras, né, que utiliza uma funcionalidade chamada Dynamic Spectrum Sharing, ou compartilhamento dinâmico de espectro, né, ou seja, possibilita que a operadora utilize o espectro que ela já tem e compartilhe esse espectro de forma dinâmica e muito rápida, né, entre a tecnologia 4G e 5G. É exatamente esse recurso que a Claro, né, na infraestrutura da Ericsson, utilizando o smartphone Motorola Edge, com o chipset da Qualcomm, o Snapdragon 765, lançou agora em julho. Uma segunda opção de 5G é o que o Paulo comenta da banda C, ou do 3.5 GHz, né? E a terceira opção, que é muito importante também, é a do 26 GHz, que é a de ondas milimétricas, né? Que é onde a gente espera extrair todos esses benefícios que nós comentamos aqui, de altíssimo throughput, né? Da ordem de gigabits por segundo, e de baixíssima latência, possibilitando, então, essas aplicações de ordem crítica, né? Ou seja, aplicações que você tem que ter um tempo de resposta muito rápido. Esses três sabores, como eu disse, do 5G, eles se complementam, eles não são excludentes, né? E é importante dizer que, em alguns mercados, quando o processo licitatório, o processo regulatório ocorreu antes no 3.5, as operadoras lançaram nessa frequência e depois lançaram também a versão Dynamic Spectrum Sharing, porque, de novo, eles se complementam e vai ser útil, né, para expandir cobertura, para levar cobertura de forma mais rápida a outras áreas mais suburbanas e até mesmo rurais, né, num primeiro momento. Então, quando você pergunta o que falta, na verdade, assim, nesse momento, o 5G, uma dessas versões já foi lançada, falta essa questão regulatória, né, ou seja, já existe um processo que está em andamento há algum tempo, né, a Anatel está trabalhando nisso para que o edital possa ser lançado, né, a princípio no começo do ano que vem. Então, essa é a expectativa da indústria, né, ou seja, de que esse processo ocorra no começo do ano que vem e que a gente possa, então, ter redes 5G utilizando essas outras versões, né, o 3.5 GHz e as ondas milimétricas, já a partir do segundo semestre de 2021. Então, essa é a nossa expectativa, né? É claro que, como o Paulo lembrou, existem uma série de desafios que, na verdade, são desafios que já existem hoje, que as operadoras já enfrentam, né, da questão da instalação das antenas e outras tantas, mas eu acho que as principais condições para o mercado, elas já estão aí, né? Então, tem alguns pontos importantes na questão da interferência, né, do 3.5 GHz na parte de TV por satélite, mas isso é uma questão técnica e vai ser resolvida, né? E quando eu digo as condições, é porque as redes já estão preparadas, né? E os smartphones já estão no mercado, né? O Paulo lembrou bem que, além de ter lançado o 5G na versão DSS, né, esses smartphones que estão sendo lançados, eles também já suportam essa nova banda de 3.5 GHz, ou seja, em algum momento a operadora, junto com o fabricante, pode, através de uma atualização, né, que a gente chama over-the-air, ligar essa banda também, e esses aparelhos, então, já estariam, inclusive, com os clientes podendo, então, utilizar a partir do dia zero, né? Ou seja, a operadora pôde lançar essa nova banda, naquele mesmo dia, os usuários que têm esses aparelhos poderiam, então, ser beneficiados. Então, as condições já estão se resolvendo, né? E eu acho que é interessante comentar que, além de smartphones, né, existem uma série de outros dispositivos que também estarão disponíveis, já estão começando a surgir aqui no mercado brasileiro também. Um deles, o Paulo bem lembrou, esse projeto muito bonito da cobertura da comunidade de Paraisópolis, que vai utilizar CPS, que são equipamentos como se fosse um roteador, né, fixo, que vai receber esse sinal 5G e entregar esse sinal via Wi-Fi para que as pessoas possam utilizar, mesmo ainda não tendo, né, um smartphone ou um computador 5G. Então,
de novo, as condições acho que já existem algumas pendências regulatórias, mas isso vai se resolver. A expectativa, então, é de que a gente tenha tudo isso resolvido a partir do primeiro trimestre de 2021. Muito legal. Eu já aprendi muito aqui com vocês hoje. O DSS, por exemplo, é uma coisa que a gente ouve muito, né, nessa tecnologia. E você acabou de esclarecer, né, Fiore, que é o Dynamic Spectrum Sharing. É um conceito, é uma tecnologia que permite um compartilhamento das ondas que nós já temos no... Me corrija aí, hein, se eu estiver falando besteira. Nas ondas que nós já temos, para o 5G está rodando já como está nesses bairros já mencionados pelo Paulo, da Claro, no Rio e em São Paulo. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. É uma tecnologia... Uma outra dúvida que eu quero tirar aqui, pensando muito nas pessoas que estão nos acompanhando, a quem eu agradeço novamente, muitas perguntas chegando, eu só vou fazer mais uma rodada com os dois e já vou entrar com as perguntas de vocês. Uma outra dúvida que eu quero tirar aqui com você, Paulo, quando você falou das antenas, você falou que é da ordem de 1 para 3. Isso você quer dizer o quê? Que hoje, o que nós temos hoje, uma antena, no caso do 5G, serão necessárias 3 antenas, é isso? Quando você tiver a banda C com 3.5 GHz, né, e a frequência mais alta, portanto, necessitar, para cobrir a mesma área que uma antena cobre hoje com 2.6, precisa 3 antenas, uma mais 2, né, com o 3.5. Então, essa é a relação 1 para 3 que eu mencionava. Agora, um tema importante, Marcelo, que eu acho que é bom mencionar também aqui, se questiona muito se o time do Brasil é o time correto. E eu quero lembrar, quer dizer, tinha uma previsão desse leilão ocorrer esse ano. E, naturalmente, com a pandemia, não havia cenário econômico possível, né, para você estimular os investidores a vir e bidar, enfim, e fazer os investimentos necessários no meio de uma pandemia. Aí eu sempre coloco a seguinte questão, quer dizer, primeiro, você conhece o ícone do mercado de mercado móvel, o iPhone. Você conhece algum iPhone 5G? Não, porque ele não chegou ainda, entendeu? Então, quer dizer, uma outra questão fundamental no 5G é que os aparelhos estão chegando junto com a rede. Sempre a rede chegou antes e depois chegaram os aparelhos. Então, agora está chegando junto, quer dizer, e está chegando com uma diversidade, uma amplitude, né, de oferta muito grande. Nós vamos lançar também agora, abrindo uma informação para você de forma privilegiada, um outro produto da Motorola, no médio prazo já, com um outro price point. Nós lançamos um produto categoria premium, a Samsung lançou um produto categoria premium também, que também está adequado ao 5G DSS, mas nós vamos lançar um outro produto da Motorola agora, o Moto Edge, o Moto G, com 5G também, DSS, já numa categoria intermediária. Ou seja, então nós vamos rapidamente popularizar o serviço 5G. Isso então, é muito importante. Deixa eu aproveitar desse furo aqui que você está me dando. O lançamento é do Moto G DSS numa faixa mais popular em relação Correto. Numa faixa intermediária, ou seja, os produtos que eu mencionei que foram fruto do lançamento, primeiro, o Moto Edge é um produto categoria premium, o produto da Samsung que foi lançado há 2 semanas, o Galaxy Note 20, é um produto categoria premium, e agora nós vamos lançar nas próximas semanas, digamos assim, um produto da categoria média, intermediária, ou seja, então, já num price point diferenciado. E tudo isso para dizer que o ecossistema maduro facilita muito, quer dizer, facilita muito a adoção da tecnologia, né? E um outro dado que eu acho que é super relevante, o 5G, ele é muito próprio para o B2B. E o fato do B2B já ter experiências em outros mercados, com muitas inovações ali já implementadas, seguramente essas soluções mais maduras virão para o Brasil já com uma abordagem muito mais consolidada. Então, nós naturalmente vamos ser os habilitadores para que isso venha a ocorrer numa dinâmica muito interessante para a economia do país. Não tenho dúvida. E quanto a essa... Para mim, esse debate, sabe, se é adiantado, atrasado, a pandemia, Paulo e Fiore, eu não sei se vocês vão concordar comigo, a pandemia nos deixa claro que nós vamos viver uma fase agora permanente, inclusive, de transição. Nós temos que estar preparados para fases de transição, onde, pelo que eu estou entendendo aqui dessa nossa conversa do 5G,
ele permite uma flexibilidade de adoção, né, em diferentes estágios. Então, para mim, é uma questão que não se coloca, né? Nós vamos ter que iniciar a nossa travessia nessa água e a velocidade de travessia, obviamente, vai depender da sociedade, vai depender dos arranjos jurídicos, comerciais, tecnológicos. Eu sei que a gente tem muita gente muito bem preparada para isso, mas dos arranjos da sociedade. Então, para mim, não sei se faz muito sentido essa questão, se está atrasado ou está adiantado. Eu costumo dizer que nós todos estamos atrasados de uma forma geral no mundo, mas o fato é, e aí não tem como negar, que tem uma corrida global em torno do 5G, né? E aí que eu vou passar a bola de novo para vocês, antes de trazer os nossos amigos que já mandaram as suas perguntas, né? Por que existe essa corrida global e que impacto que ela vai causar em países que podem ficar ainda titubeantes em relação a essa transformação, né? Porque tem muita gente que acha que é uma diferença só de velocidade do 4G para o 5G, né? E me parece que não é só isso. Então, essa que é a bola que eu quero agora ouvir vocês dois. Então, Paulo, se me permitir, certamente existe uma corrida, né? Uma corrida internacional. O Paulo lembrou bem a diferença, né, do que aconteceu quando se lançou o 4G há 10 anos atrás. Mais ou menos, cada geração celular acaba acontecendo a cada 10 anos. Né? O 5G está acontecendo até um pouquinho antes, né, 9 anos aí, mas essa é a cadência do mercado de telecomunicações, né? Do 1G para o 2G, 3G para 4G e agora o 5G. Então, essa tem sido a cadência aí, a cada 10 anos uma nova geração. Mas a diferença é brutal, ou seja, quando se lançou o 4G, falando de números globais, né? No primeiro ano haviam 4 operadoras com os 4G lançado comercialmente e basicamente 3 fabricantes de smartphones. No primeiro ano do 5G, nós já vimos mais de 45 operadoras com lançamentos comerciais e mais de 40 fabricantes de diferentes tipos de produtos, né, smartphones, CPEs e outros tipos, já chegando com essa tecnologia no mercado de forma comercial. Essa corrida acaba acontecendo de forma natural, e você tocou num ponto importante, Marcelo, que o 5G não é só velocidade, né, o que a gente chama de throughput, né, quantos megabits por segundo eu consigo trafegar. Ele é muito mais do que isso, né? Nós falamos aí de algumas características do 5G, né, capacidade de transmissão de dados certamente é uma delas, mas a latência é outra, né, possibilitando uma série de outros serviços. E, além disso, se espera também que o 5G seja aplicado em diferentes tipos de dispositivos, né? Falando um pouco até da internet das coisas, né, o IoT, Internet of Things, você pode ter o 5G aplicado em diferentes produtos, né? A gente já viu lançamentos no mercado de PCs conectados com tecnologia 5G, né, o que a gente chama de ACPC, Always Connected PC. Então, você tem um computador que automaticamente já tem uma conectividade 5G, você abriu, né, como se fosse um smartphone, você abriu, ele já está conectado, é always on, instantâneo, né, e você pode, então, começar a utilizar, considerando esse novo normal que nós estamos vivendo, que as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, muita gente procurando outros lugares para trabalhar, outras casas até fora, né, dos principais centros. Você tem uma conectividade no seu notebook, em qualquer lugar, é fundamental você poder trabalhar de qualquer lugar. Mas existem outras áreas onde o 5G está sendo aplicado, e esse é o grande diferencial. Veículos conectados, né, carros conectados, utilização do 5G, por exemplo, para aplicações de telemedicina, né, então, equipamentos da área médica, utilizando a tecnologia para possibilitar, por exemplo, uma cirurgia remota em locais onde de difícil acesso, onde não há, né, um corpo médico disponível, mas você pode, então, realizar
através, por exemplo, exames e esse exame ser analisado por um médico remotamente. Então, as aplicações são inúmeras, né? E eu acho que esse é o grande motivo dessa corrida. E quando nós olhamos, né, os países que vão deixar isso para trás, vão ficar atrasados, certamente isso vai ter um impacto, né? O Paulo lembrou da retomada da economia dos países afetados todos pela pandemia, né? E o 5G vai ser um grande motor para essa retomada, né? Então, eu entendo que o 5G vai ser como, eu já ouvi uma comparação, o 5G vai ser como eletricidade, ele vai estar em toda parte, você sabe que ela está lá e você precisa utilizar. E vai certamente ajudar a acelerar a retomada da economia pelos países que já tiverem lançado em seus mercados. Eu só complementaria, Marcelo, na linha do que o Fiore está comentando. Pois não. Dizendo o seguinte, quer dizer, o insumo básico de qualquer rede, né, é tráfego, né? Tráfego de dados, principalmente hoje, né? Porque no final tudo é dados, né? Para você ter uma ideia, no período pós-pandemia, né, nós estamos já com 30% mais tráfego médio por cliente. Ou seja, é extraordinário isso, quer dizer, as pessoas estão consumindo muito mais. Por quê? Quer dizer, porque adquiriram novos hábitos de consumo, né? As pessoas estão trabalhando usando a tecnologia, né? Estão estudando usando a tecnologia, estão fazendo o seu entretenimento também usando mais tecnologia, ou seja, então tudo isso se soma e tudo isso é tráfego no final do dia. Então, claramente, quer dizer, o 5G vem suprir uma demanda que ela é exponencial. Quer dizer, a gente fala que já existe, as pessoas cada vez mais consomem mais, não é? Adquirem novos hábitos de consumo, quer dizer, as videoconferências que eram restritas aos escritórios de maneira muito formais, quer dizer, se transformaram totalmente em informais, quer dizer, hoje uma reunião de família é uma videoconferência, não é? Ou seja, não é mais uma ligação simples, né? É uma videoconferência, você estabelece ali conexões e está falando face-to-face, quer dizer, através das soluções que aí estão. Então, quer dizer, essa transformação que rapidamente ocorreu já entrou no nosso hábito de consumo, quer dizer, então, o que nós estamos observando nas nossas redes hoje são tráfegos muito superiores ao que nós tínhamos pré-pandemia, né? E com um ganho de eficiência enorme. Quer dizer, as empresas também perceberam, quer dizer, que o fato de ter aquela lógica do deslocamento, da viagem, da reunião presencial, né? Tudo isso mudou e não volta mais. Naturalmente que vai voltar uma parte, mas não no todo, né? Não no todo, não é necessário mais fazer todo esse... Né? Então, quer dizer, se ganhou muito em eficiência com isso, né? E naturalmente veio para ficar e para atender essa demanda, que é uma demanda explosiva, como eu digo, tá? Só com capacidade e com muita eficiência espectral, que vem com o padrão 5G. Sim. E Paulo, você lembrou um ponto que é importante, né? Que é essa questão da acessibilidade da tecnologia, né? Então, eu tenho bastante tempo aí de mercado de telecom e nós nunca vimos, né, uma tecnologia a baixar, né, o custo dela, ou seja, ter aparelhos, né, como o Paulo lembrou, mais acessíveis ao consumidor de uma forma tão rápida como vem acontecendo no 5G. Nós vimos aí o lançamento dos primeiros aparelhos nessa categoria premium, né, categoria mais alta, que tem todos os grandes recursos, mas certamente tem um custo mais elevado. Aconteceu há 2 anos atrás, mais ou menos, né? E hoje nós vemos a chegada já em segmentos muito mais acessíveis. Então, falando aí, colocando nomes, né? A Qualcomm, quando lançou seus primeiros dispositivos 5G com os parceiros, como a Motorola, nós lançamos nas famílias Snapdragon 800 e Snapdragon 700. Recentemente, nós já anunciamos, né, a nova família Snapdragon 600, que já é um segmento, né, um tier abaixo, então possibilita aí lançamento de aparelhos mais acessíveis, e acabamos de anunciar uma família Snapdragon 400 já com a tecnologia 5G, ou seja, o nosso objetivo realmente é viabilizar o ecossistema, né, e trazer o 5G para todo mundo, né? Então, possibilitando então a chegada de aparelhos com um custo mais acessível para que todos os consumidores no mundo, no mercado, e principalmente aqui no Brasil, tenham acesso a ela.
Eu quero confirmar agora com o Paulo, quando ele fala em aumento de 30% do tráfego, você está falando de consumidor, de pessoa física, Paulo? Eu estou dizendo que, na média, né, os clientes passaram a consumir pós-pandemia 30% mais, unitariamente. Unitariamente. Imagina. É uma mudança bastante robusta, né? Está muito claro isso. Olha, pessoal, nós estamos com muitas perguntas para vocês e como nós estamos no LinkedIn, antes de eu fazer a primeira deles, vocês dois aí, por que as empresas, nós falamos agora muito de consumidor, falamos de lançamento de novos aparelhos, né, que já tem alguns e vocês deram informações novas aí dos aparelhos que já estão na rampa de lançamento. Só para fechar esse nosso primeiro tempo aqui, por que as empresas devem acompanhar esse diálogo sobre a implantação do 5G? Essencialmente porque o 5G justamente ele possibilita, né, para o mercado B2B, para o mercado das empresas, soluções que vão ganhar, que vão possibilitar um ganho de eficiência extraordinário. Quer dizer, todas aquelas empresas que já estão hoje na prática fazendo uma transformação digital, elas já sabem o quanto isso significa em termos de ganho de eficiência. E o 5G, como o Fiore estava comentando, quer dizer, ele traz soluções muito mais inovadoras. Quer dizer, você trabalhar num armazém com robôs, com baixa latência, tempo de resposta, pré-programados, manejar cargas ali dentro, ter fábricas operando também, robotizadas naturalmente, com uma rede 5G dedicada, quer dizer, então tem N soluções que vão ser permitidas, né, em que você necessita dessa rede, de uma rede com alta performance, uma rede que permite grandes concentrações de tráfego, de latência bastante reduzida e de alta velocidade. Então, quer dizer, o 5G, como eu sempre digo, ele é um habilitador da inovação, ele é um habilitador de novas tecnologias que vão surgir e vão permitir que as empresas ganhem eficiência. Que no final do dia, o que as empresas querem é ter mais eficiência, quer dizer, ter um custo menor de produção, né, para poder entregar os seus produtos e, naturalmente, terem velocidade e ganho de escala. Então, tudo isso o 5G vai possibilitar, dado que ele é um grande habilitador para a inovação. Você quer completar, Fiore? Eu gostaria. E além desse ganho de produtividade, de eficiência, né, e até mesmo, por que não, auxiliar na redução dos custos, né, dessas empresas, da indústria 4.0 e de várias outras indústrias onde o 5G pode ser aplicado, na nossa visão, outras tantas indústrias e outros tantos negócios surgirão com as possibilidades que o 5G traz, né? O Paulo lembrou lá atrás quando falou do 4G, que não haveria o Uber, né? Não haveria o Waze, não haveria iFood, não haveria uma série de empresas e negócios que existem hoje se não fosse a tecnologia, se não fosse o 4G. Imagina agora com a chegada do 5G, né? Com a criatividade dos nossos desenvolvedores, né? E dos nossos empreendedores, né? No Brasil e no mundo, a quantidade de negócios e inovações que vão surgir, né? Nós estamos aí não só aguardando, mas ajudando, fomentando, né? A Qualcomm trabalha junto aos desenvolvedores, temos inclusive uma área de ventures, né? Apoiando essas empresas que estão, né, trabalhando ali no limiar da tecnologia, né? No mais moderno possível. Então, assim, as opções, tanto para a indústria atual, quanto para esses novos negócios que surgirão, são infinitas. Olha, eu não tenho dúvida disso e é por isso que nós estamos aqui nesta primeira live, serão 4, sobre este assunto tão relevante que é a mudança do 5G. Agradeço novamente, pode continuar mandando a pergunta e eu vou começar já, vou pedir aquela virtude essencial para os meus 2 colegas aqui, o Paulo César, CEO da Claro, e o Fiore, da Qualcomm, aquele poder de síntese aí para a gente poder atender o máximo de pessoas, tá certo? A Gisele Bastos, ela faz uma pergunta que indica uma dúvida que eu também ainda tenho, e eu acho que muitos de nós vamos ter, apesar de vocês já terem falado de novos aparelhos. Ela pergunta o seguinte:
precisará comprar novos aparelhos, celular ou computador pessoal, por exemplo, para utilizar o 5G? Sim. A essência da tecnologia é que você tenha que ter o device que possa conversar com aquela rede. Ou seja, então, naturalmente, como o Fiore mencionou, a Qualcomm tem o chipset, né, que provê a solução 5G, que tem que estar embarcado, né, no smartphone ou no computador para poder conversar com aquela rede 5G. Só que isso é um processo natural, quer dizer, os lançamentos da indústria que vão ocorrer, né, esse ano, no próximo ano, em grande maioria, na categoria premium, na categoria medium, digamos assim, já virão com 5G. Então, quer dizer, isso vai possibilitar uma troca natural, quer dizer, a renovação que vai ocorrer dos aparelhos, como sempre ocorreu, né, já vem sempre com a tecnologia seguinte. Então, o 5G vai permitir rapidamente uma adoção muito rápida da tecnologia pelo fato de que a mudança é natural que ocorra, ou seja, pelo desgaste, pela troca, pelo interesse que as pessoas têm, e, portanto, isso vai ocorrer sem dúvida nenhuma. Mas a pergunta da Gisele fala de computador pessoal também. Como fica, então, essa função do roteador, do Wi-Fi dentro de casa? É que os computadores, normalmente, eles vêm com soluções para rede Wi-Fi, entendeu? Alguns vêm com a possibilidade de você colocar um chipset de operadora e trafegar através da rede móvel. Então, nesse caso, eles têm que ter essa capacidade também para o 5G. Tem que estar lá um chipset embedded, né, da Qualcomm ou de outro fornecedor nesse computador para poder acessar a rede 5G. Mas, de maneira geral, os computadores vêm anódidos para redes móveis. Eles vêm para uma rede Wi-Fi que aí pode ser emulada de outra forma. Sim. Acho que um ponto para a Gisele aí é que se ela tem um computador, ela tem a opção de utilizar algum tipo de adaptador, né? Um roteador, como o Paulo lembrou, do CPE, 5G, Wi-Fi, ou até mesmo esses dongles, né, que você espeta na porta USB do seu notebook. Então, existem opções, mas de qualquer forma, você tem que ter um dispositivo que seja compatível com 5G, então é um dispositivo novo. Mas existem várias opções aí para possibilitar que as pessoas continuem, no caso do notebook, utilizando o seu PC, o seu notebook atual, com a conectividade 5G, usando, né, alguns dispositivos que complementam a solução, ou, né, partindo já para uma solução com a conectividade embarcada, com a conectividade dentro do PC. Nativa, né? Nativa. Tem uma pergunta do Edmilson Costa que eu acho que vai ajudar a esclarecer completamente agora essa dúvida. Ele fala: será possível criar equipamentos, modems e roteadores 5G para levar internet onde a fibra cabeada não chega? Sem dúvida. Hoje, a tecnologia 5G ele vem nessa perspectiva, né? Ou seja, você possibilitar soluções que são conhecidas como FWA, que é o acesso wireless fixo, em que você provê a banda larga fixa através de um meio sem fio. Então, já tem operadoras no mundo, e os Estados Unidos adotou esse caminho, usando bandas mais baixas, ou seja, bandas de frequência da ordem de 600, 700, 800 MHz, para grandes coberturas em áreas de baixa densidade, digamos assim, né, predial, e para prover banda larga. Né? E, como o Fiore mencionou, as ondas milimétricas também se adequam muito a essa configuração. Você vai ter zonas periféricas não tão densas, digamos assim, em que quando você for fazer o estudo econômico, é mais lógico colocar uma solução 5G do que colocar uma fibra ótica. A fibra ótica ela é naturalmente ganhadora quando há grandes concentrações de tráfego, né? Quando há muita verticalização, por exemplo, né? Mas quando você tem áreas mais rarefeitas, né, você dá um tratamento ali de cobertura 5G, seguramente é o caminho mais econômico. Então, as soluções que se colocam para o 5G também são de suportar uma banda larga fixa, através da rede móvel. O Marcelo Martins, que é diretor da ITVX, ele, já que você falou que é econômico, e eu imagino que muita gente deve estar com essa pergunta na cabeça, como será o preço do 5G no Brasil? Todos os usuários deverão trocar de aparelho? E o valor da mensalidade? O pessoal já quer saber. Boa pergunta, boa ótima pergunta. Primeiro, nós lançamos o 5G
a dimensão é essa inicial. Naturalmente, os preços são os mesmos do 4G. O plano tarifário é exatamente igual ao plano tarifário do 4G. Não é? E a questão do aparelho é imperativo, porque se a rede mudou, o aparelho tem que se adequar a essa rede que mudou. Não é? Mas é uma consequência natural e os preços dos aparelhos não diferem essencialmente do 4G. Como o Fiore bem mencionou, já houve, digamos assim, por parte da indústria, uma mudança de patamar de preço face à escala, né, que o 5G já assumiu no mundo. Então, quer dizer, a escala que ele está assumindo no mundo e a rapidez com que a tecnologia está se desenvolvendo vai permitir que os preços já venham para o patamar do preço equivalente ao 4G. Na mesma categoria de produto, pode-se ter preços equivalentes. Tá? Tanto que os produtos que nós estamos lançando hoje são preços equivalentes ao 4G. E o plano tarifário é exatamente igual. Ou seja, até porque não faria sentido, né? Nós estamos convivendo com produtos que vão trabalhar em rede 5G quando houver cobertura 5G e, naturalmente, em redes 4G quando não houver ainda cobertura 5G. Então, a operadora tem que ser correta nesse aspecto e, portanto, nós não acrescentamos nenhum centavo em preço, o preço é exatamente o mesmo. Bem lembrado, sim, muito bom. O Ed Carlos Campos fala de regras tributárias. Ele está falando das novas regras tributárias por parte do governo federal. Ele pergunta se teremos oportunidade para a população obter benefícios em custos nos serviços no Brasil, por conta dessas novas regras tributárias. Olha, eu acho que é um dos principais desafios do setor. O setor no Brasil é dos mais tributados. Nós pagamos 47% da receita em tributos. Nós recolhemos em 2019 65 bilhões de reais, a indústria como um todo, aos cofres dos governos federais, estaduais e municipais. Essa taxação é única no mundo, praticamente poucos países têm esse nível de taxação. Então, o que nós defendemos naturalmente é que na reforma tributária haja uma redução desse tributo de forma gradativa, enfim, para que não gere impacto, né, nos cofres públicos, mas que isso seja conduzido dessa forma, ou seja, nós entendemos que a essencialidade do serviço, como bem foi lembrado pelo Fiore no início dos comentários que fizemos, quer dizer, hoje você não pode imaginar uma casa sem banda larga, umas pessoas sem ter um acesso à banda larga móvel, ou seja, isso faz parte do teu dia a dia, faz parte da tua vida, ou seja, então, naturalmente, que a expectativa que o setor tem é que haja uma redução gradativa desses impostos. E até porque, né, nós temos também os devices que serão máquina a máquina, que irão operar o que é conhecido por internet das coisas, né, ou IoT, né, e esses serviços, ainda no Brasil, pagam uma taxa de fiscalização equivalente à taxa de fiscalização de uma linha personalizada, de uma linha pessoal, o que não faz sentido. No mundo todo, tem um tratamento diferenciado, porque isso também são soluções de 5G e que vão dar eficiência para as empresas, vão possibilitar N serviços de maneira inovadora, mas que naturalmente tem que ter uma série de revisões com relação aos impostos que ali são aplicados. Eu acho bom esse seu esclarecimento, porque, com razão, o consumidor brasileiro reclama do custo, né, do serviço das operadoras no Brasil, e nem sempre está claro o volume de impostos que está embarcado nesse custo, né? Então, esse debate tributário é absolutamente fundamental, né? Olha aqui, eu agradeço muito comentários como o do Vinícius, que fala que, com o exemplo do 5G, nós vamos poder criar realidade virtual, shows, eventos, com os usuários assistindo o show do palco através de uma ou mais câmeras 360, com codecs de áudio e vídeo da Qualcomm. Você viu essa? Sensacional. É uma das aplicações que nós apostamos muito aí, né? Quando nós falamos de casos de uso para o 5G, essa de realidade virtual, realidade aumentada, de você poder utilizar óculos de realidade virtual, as aplicações são realmente infinitas, né? Então, essa que o Vinícius citou de um show ou de um jogo de futebol, né?
Você poder estar virtualmente assistindo esse show, né, do conforto da sua casa, com óculos, mas tendo toda a experiência de como se você estivesse lá. O uso dessas câmeras 360 possibilita que você movimente, né, a sua cabeça para um lado, para o outro, até possibilita que você ande, né, em um espaço, tendo essa experiência de realmente estar, né, no local onde o show, ou onde o jogo está acontecendo, né? E aí outras aplicações, né, podem ser muito interessantes. Por exemplo, pensando num jogo de futebol, você pode ter a sua cadeira lá no estádio, né, e convidar os seus amigos para se sentar ao seu lado. Não necessariamente eles vão estar fisicamente ao seu lado, eles vão estar virtualmente ao seu lado e poder, inclusive, ter uma brincadeira, né, uma pessoa com a outra. Então, assim, as aplicações de realidade virtual realmente são, com o 5G, se tornam possíveis, né? Esse é um dos casos de uso que nós enxergamos aí com grande potencial. E aquele famoso dito popular, né, que a necessidade é a mãe da criatividade. Nessa pandemia nós vimos isso, né? Principalmente a NBA, o próprio Campeonato Brasileiro, se reinventando, né? A Fórmula 1 tendo que se reinventar, as lives, obviamente, dos artistas e tudo mais, o quanto que a criatividade vai atrás de oferecer soluções para situações que vão surgindo, né? E, obviamente, o 5G é uma ferramenta fantástica. Meu Deus, o nosso tempo está dramaticamente chegando ao final. Eu quero incluir uma última pergunta e também oferecer assim a última intervenção para vocês dois. A Gisele Bastos traz uma questão sobre a inclusão digital no 5G. Se vocês acreditam que vai aumentar ou diminuir a desigualdade, e com ela, já que foi citado, inclusive o exemplo de Paraisópolis, eu não sei se a Gisele estava aí desde esse início, um exemplo onde está sendo levado esse ponto de 5G na comunidade de Paraisópolis, eu quero deixar o espaço para vocês dois darem uma visão desse horizonte que vivemos aqui no Brasil, né? De um horizonte de dificuldade, obviamente, depois dessa pandemia, e, ao mesmo tempo, de necessidade de adaptação, de reinvenção. O Fiore falou ali do novo normal. Eu tenho usado muito, viu, Fiore, o novo anormal. Porque é claro que nós vamos voltar para um outro mundo que é bem diferente do que é o normal, né? E então eu quero deixar, se você me permite, Fiore, eu vou passar a bola para o Paulo e aí depois eu vou te ouvir. Por favor, Paulo. Obrigado, Marcelo. Não, eu não tenho dúvida, Gisele, obrigado pela pergunta. A inclusão digital é um grande papel que nós temos que cumprir, e eu entendo que isso, a sociedade toda espera que isso ocorra, né? Ou seja, quando você tem um diferencial, você tem algo novo, né? Você tem que olhar sempre nessa perspectiva, quer dizer, quais são as camadas sociais que eu posso atingir e, naturalmente, que os menos favorecidos têm que ser aqueles que têm que ser mais contemplados, né? Por isso eu mencionei no início da minha intervenção que o desafio do 5G ele vem nessa perspectiva, quer dizer, de adoção da rede, de construção da rede, né? Então, nós citamos nesse exemplo que comentamos de fazer a cobertura em Paraisópolis, colocar lá o 5G, né? Na perspectiva de dotar os centros comunitários de uma solução 5G, de possibilitar que lá as pessoas que residem possam ter teleeducação, possam ter telemedicina. Quer dizer, tudo isso é no sentido de dotar aquela área, né, uma área carente, de uma infraestrutura equivalente às áreas mais abastadas, digamos assim, de São Paulo. E isso se permeia, digamos assim, que possa ser feito no Brasil todo. Quer dizer, é muito mais lógico você colocar uma infraestrutura ali de 5G nos sites existentes que você tenha naquela região, né? Dada a capacidade de radiação que você tem, a capacidade de tráfego que ali se estabelece, quer dizer, e fazer soluções inovadoras, né? E como eu mencionei também durante os comentários, quer dizer, a gente percebeu que o incremento do hábito de consumo ele ocorreu em todas as camadas sociais. Toda a sociedade como um todo passou a usar mais. O nosso pré-pago da Claro, por exemplo, que abrange
digamos assim, a classe C, a classe D, né? Ele também aumentou o seu tráfego unitário, o tráfego por pessoa, o tráfego para o cliente. Por quê? Porque esse cliente, né, nós fizemos também alguns benefícios, dado o período de pandemia, demos alguns bônus adicionais, mas percebemos claramente que o cliente começou a consumir mais, a ter um hábito de consumo de uso maior dos seus dados. Então, tudo isso vem nesse objetivo. Quer dizer, eu acho que é fundamental para as empresas olhar na perspectiva do todo. Quer dizer, uma tecnologia ela não pode ser exclusiva, ela tem que ser inclusiva. Então, quer dizer, essa é a defesa que nós fazemos, por isso a defesa que também fizemos de forma muito enfática de que os legisladores municipais, houve um decreto federal, Marcelo, que já facilitou bastante esse tema das antenas, na hora que ele introduziu, né, uma questão que é um prazo máximo para uma resposta. Porque hoje você entra com os processos e eles se alargam em prazo sem resposta, e você não pode colocar antena. Mas ele estabeleceu um prazo, mas mesmo assim, as legislações municipais precisam ser modernizadas. Alguns impedimentos precisam ser atualizados, né, para a gente poder cobrir efetivamente as zonas mais carentes, poder cobrir essas comunidades que aí estão e, portanto, ser uma tecnologia que vai ser inclusiva digital para todas as camadas da sociedade. Obrigado. E você, Fiore? Concordo com os comentários do Paulo. Eu acho que a tecnologia 5G vai possibilitar diminuir esse gap digital, né? Ou seja, possibilitar a inclusão no mundo digital de mais pessoas, né? Muita gente, né, já usa o smartphone para estar conectado, até para estudar, para se comunicar com sua família, e isso vai se tornar uma realidade cada vez maior, né? Principalmente quando a gente olha a demanda, né, que o Paulo lembrou, pelo acesso à internet, pelo uso de dados, né, que vem aumentando gradativamente e se potencializou por conta da pandemia, o que nós enxergamos é que o 5G vai possibilitar carregar esse tráfego todo, esse novo tráfego, né, cada vez maior, e possibilitar, então, o acesso realmente generalizado pela população, né? E nós estamos tentando, né, na medida do possível, contribuir com isso, né? Como eu disse há algum tempo aí, a Qualcomm vem trabalhando para acelerar a adoção do 5G em camadas, em segmentos de preços mais acessíveis, né, dos smartphones e de outros produtos, possibilitando assim que mais pessoas tenham acesso à tecnologia, permitindo então essa inclusão digital e ajudando a sociedade como um todo. Então, nós acreditamos muito nisso, né, e continuamos trabalhando nesse sentido. Muito obrigado. Olha, eu estou numa alegria grande aqui de ter inaugurado a série de 4 encontros, mais 3 acontecerão, junto com a Qualcomm, esses encontros estão acontecendo, e especialistas convidados, né? Hoje tivemos aqui o privilégio de ter o CEO da Claro, Paulo César, conosco. O Paulo César Teixeira, Fiore Mangoni, e da Qualcomm, que, enfim, puderam compartilhar essas informações todas. Eu agradeço, sobretudo, a você aí do outro lado que acompanhou esse papo. O próximo será no dia 7 de outubro, que, por incrível que pareça, já é a próxima quarta-feira, pessoal. Nós já estamos em outubro. Na próxima semana, nós vamos avisar o horário. Provavelmente, eu posso dizer o horário... Não vou dizer o horário, não, porque eu posso errar esse horário. Ele deve ser um horário mais tarde. Hoje nós fizemos às 4 da tarde, mas será na próxima quarta, dia 7 de outubro. Você aguarde o tema, o horário e o convidado. Nós estamos sempre nos sentindo nessa pandemia, né? Paulo César e Fiore. Se houve uma coisa que aconteceu nessa pandemia, é que nós conseguimos nos aproximar através dessas telas, trabalhando, prestando
o nosso afeto à nossa família, muitas vezes distante, ou tendo que ser a família mais recolhida, pessoas mais idosas, ou pessoas jovens que estão estudando. Eu creio que essa pandemia nos ensinou muito a valorizar essas ferramentas que nós temos cada vez mais que debater, como fizemos hoje aqui, para que elas possam fazer o que deve ser feito. Um país mais próspero, com mais oportunidades para todos os seus cidadãos. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado a vocês que estiveram aí do outro lado e até a próxima. Valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado, Fiore.